Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Boa noite, querido ouvinte, querido internauta em sintonia conosco aqui na nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade. Que alegria te receber aqui para mais uma edição do programa Pinga Fogo. Hoje, dia 25 de maio de 2026, edição de número 315. A Divina teve que sair, foi buscar a Patrícia na faculdade, mas está chegando daqui a pouquinho para a gente fazer o programa. Seja bem-vindo, Jorge, seja bem-vindo, Sâmia. Alegria receber vocês aqui, viu? Boa noite. Peraí, deixa eu tirar o eco. Eu me empolgo aqui e esqueço de tirar o retorno para vocês. Agora pode dar seu boa noite, Sâmia. É bom que eu sempre dou boa noite duas vezes. Boa noite, Rubens, boa noite, Elahá, e boa noite a todos os nossos irmãos queridos que estão novamente aqui conosco. Que Deus esteja com cada um de nós. Boa noite, Sâmia! Boa noite, Rubens! Boa noite, meus queridos companheiros da cidade de Itabuna e região, e os companheiros de Jequié e região. Rubens, eu nunca vi um lugar para mandarem tanto abraço e tanta felicitação para você como aquele povo da Bahia. Então, estou melhorando, né? Estou melhorando. Não, mas é para você, é para Divino e para a Sâmia. Eu estou dizendo assim, mas para você e para os outros também. Mas, nossa, todo mundo, não esqueça de dizer, olha, não esqueça de dizer. Muita gente mandou abraço, muita gente. Estive nessa região ali, região de Itabuna, Ilhéus, Jequié, aquela turma toda por ali. Vi Moniquita, vi Zanda. Que maravilha. Vi Ana Lopes, vi Aida Vita, vi Verônica Cataoca. Meu Deus, muita gente boa nesse final de semana. Muita gente. Muito bem. Você está onde? Rio de Janeiro, olha lá. Hoje eu estou no Rio de Janeiro. Está sendo abrigado por quem? Rapaz, eu vim para uma atividade do IBGE e me botaram num quarto com mais duas pessoas. Eu achei que era uma maldade botar os dois para não dormir hoje, né? Certo. Aí eu disse, não, porque geralmente eu fico com um. Aí um só para não dormir tá bom, mas dois para não dormirem, ainda mais que o hotel tem a rede ruim. Uhum. Aí eu liguei para uma amiga que eu tenho aqui no Rio, não sei se vocês conhecem, o nome dela é Ana. Eu vi ela aqui nos bastidores. Aí eu disse, Ana, estou precisando de um socorro. Aí eu vim para casa dela. Eu estou aqui, o Júlio está aqui. Legal. Maravilha, depois você chama eles para participar. E não precisa essa pergunta apertar, você chama eles. Vou chamar os universitários, não é não? Isso mesmo, Jorge. Vamos fazer a nossa prece, então.
Eu queria, nesse momento, convidar todo mundo para a gente levar o pensamento a Jesus, a quem nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para fazer esse trabalho, reconhecendo sempre as nossas limitações, mas também dentro da gente aquela boa vontade de servir nessa seara bendita. Que o trabalho possa ser conduzido sob a tua inspiração, Senhor, envolvendo o Jorge, envolvendo a Sâmia, no direcionamento daquela palavra amiga, daquela palavra consoladora e também naquela palavra esclarecedora, baseada no teu imenso amor. E certo de que também a nossa Mãe Santíssima inspira esse trabalho, é sob a proteção dela também que a gente começa a edição 315 do programa Pinga Fogo, neste dia 25 de maio de 2026. Muito obrigado, Senhor. Sabe o que você preparou para a gente hoje? Pois é, Rubens. É interessante como sempre que a gente, por vontade própria, resolve seguir o caminho do erro, se entrega à ilusão, ao orgulho, ao egoísmo, deliberadamente, é interessante como Deus, através da lei divina, nos coloca de volta no caminho certo. Ele está sempre tentando nos buscar e nos levar para o caminho correto. E é sobre isso que esse pequeno soneto fala. Castelos de Areia, o nome dele. Vamos conhecê-lo, então. Nos momentos de dor superlativa, em que a vida se despe de sua cor, em que a alma, banhada em agonia, vê seus sonhos murcharem como a flor, neste eterno, invencível momento em que o orgulho se rende à humilhação, em que a força sucumbe ao sofrimento e o desgosto invade o coração, os castelos de areia se dissolvem, os painéis da ilusão se desconstroem e dão passagem à luz da alvorada. E a alma, agora iluminada, volta à trilha, ascende a caminhada, rumo à felicidade tão buscada. Obrigada. Que legal. Mas o que você acrescentaria mais, assim, Sâmia, sobre a reflexão do poema? O esquecimento faz com que a gente não lembre nossas existências passadas. Mas basta ter fé em Deus para saber que Ele nunca erra. Então, os momentos de dor, os momentos em que muitas vezes a vida tenta nos arrancar o orgulho através de situações difíceis, o momento em que os nossos sonhos e anseios, às vezes mirabolantes, não são alcançados, pode ser a vida tentando nos botar no eixo. E o que nós temos que fazer é agradecer a vida, agradecer a Deus por nunca desistir de nós. Naqueles momentos de desafios aparentemente inexplicáveis, é Deus dizendo, meu filho, minha filha, vem para cá, deixa esse caminho, chega de ilusão, chega de se enganar, vamos crescer. Muito bem, antes de eu passar para o Jorge também refletir, eu queria lembrar que o poema está disponível lá no canal sagadasalmas.com.br. Aí você pesquisa lá Castelos de Areia, tá bom? sagadasalmas.com.br, Castelos de Areia. Eu coloquei o link aí para você no chat da nossa transmissão. E você, Jorge, o que acrescentaria? Na medida em que eu fui ouvindo o poema, eu lembrei de uma música de Marielza Tiscati, acho que é dela. A letra acho que não é, mas a música é. Diz assim, se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Aí ela vai falando assim da escuridão, e à medida que a poesia vai se passando, ela vai indo para a luz, vem, e aí termina o poema numa luminosidade incrível pela força da fé que faz com que a pessoa atravesse esse período tormentoso. E o poema da Sâmia me lembrou exatamente essa mesma ideia
dos castelos que se destroem, das coisas que se acabam, de tudo que se desfaz, mas que existe por trás de tudo isso uma força muito grande, que é a força que impulsiona todos nós para a certeza da proteção e dos cuidados de Deus. É essa leitura que a gente nunca pode perder na vida. A ideia de que somos seres imortais, que as dores do mundo, embora grandes, elas passarão e nós sobreviveremos a elas, e que o futuro de todos nós é um futuro venturoso. Se eu tiver essa compreensão, eu sou imortal, a dor acaba, eu sobrevivo e o término da minha jornada é feliz, se eu me convencer disso na profundeza do meu ser, vai fazer uma diferença enorme para mim. E acho que esse raciocínio ele está no pano de fundo desse poema, que vai nos trazendo dessa condição de sofrimento e nos levando a compreender a presença de Deus nos bastidores da nossa história. Muito bem. Mandar um abraço para Ana Tereza, para o Júlio, viu? Nosso carinho aí, sempre esse casal que também colabora muito com a gente aqui na rádio. Ô Jorge, Sâmia, a pergunta que a gente traz hoje está relacionada com a questão do luto. O nosso internauta escreveu para a gente perguntando assim, como o conhecimento espírita pode ajudar a atravessar o luto? Imagino que talvez seja uma pessoa que não seja espírita, viu, gente? Ou esteja tendo contato agora com a mensagem. Então tá. Você está perguntando como o conhecimento espírita pode colaborar. Veja bem, o que é o luto? O luto em si é a saudade de pessoas que nós amamos e que se afastaram de nós, no caso, porque retornaram à pátria espiritual. Mas vamos falar na linguagem do mundo. Se afastaram de nós porque morreram. Você sente o peso dessa palavra? Quando a gente diz morreu, nós imaginamos a pessoa no caixão, imaginamos que a pessoa desapareceu. Essa é a visão materialista do luto. O que o Espiritismo faz é arrancar essa venda e apresentar a verdade, apresentar o espiritual, mostrar que nós estamos de passagem por aqui e que todos nós, e isso não precisa ninguém nos dizer, um dia não estaremos mais aqui porque estaremos retornando à nossa verdadeira pátria, que é espiritual, verdadeira pátria. Estamos aqui estagiando, estamos aqui em aprendizado, estamos aqui resolvendo as nossas perrengas, nos curando muitas vezes, tá? Então, aonde o conhecimento espírita entra? Entra quando eu entrando em conhecimento, em contato com esse conhecimento, que não é só ler, mas refletir em cima dele, eu começo a compreender que as pessoas que eu amo nunca vão se separar de mim. Elas podem fazer uma viagem de retorno para um lugar aonde eu irei também, só que noutra data. Cada um compra uma passagem com a sua data. As datas são diferentes. Você vê a diferença? Não é mais uma morte onde a pessoa fica adormecida até o dia do juízo, onde simplesmente se acredita numa vida eterna sem ter noção de como é isso. O Espiritismo mostra, a partir de fatos, a partir de depoimentos, centenas, milhares de depoimentos nos livros sobre o mundo espiritual e detalha esse mundo espiritual. São centenas, talvez milhares de cartas psicografadas por médiuns sérios. Eu dou o exemplo de Francisco Cândido Xavier, aonde as pessoas amadas que retornaram à pátria espiritual, lá são autorizadas a retornar e, através dos médiuns, enviar mensagens para aqueles que estão sofrendo o seu luto, sofrendo a sua perda. Mensagens que dizem: mamãe, papai, meus queridos,
eu estou vivo, eu estou feliz, e começam a dar detalhes, nomes, circunstâncias, situações pelos quais eles podem ser reconhecidos, para que a nossa fé, enquanto aqui enlutado, se fortifique. Ah, então o conhecimento espírita anula o luto? Não. O que ele faz, caso nós reflitamos em cima disso e concluamos que realmente o nosso ser amado continua vivo e nos amando, eu vou continuar sentindo saudade, afinal ele não está aqui em casa. Ele não tem mais o corpo físico, mas quem ama não é o corpo, quem ama é a alma. É ele, espírito. Mas eu vou continuar com a minha saudade, com as minhas lágrimas, com as minhas lembranças, mas o desespero vai se diluindo. Quanto mais eu leio, mais eu entendo, mais eu busco, mais eu me consolo. Então, a complicação do luto, que é o perigo, de eu me entregar, eu ter vontade de morrer também, eu querer me culpar o outro, me revolver, e na aceitação ele se dilui, porque nós encontramos no fundo de tudo isso a justiça divina, que nos faz retornar no momento correto, e o amor divino, a bondade divina, que nunca nos separa. Porque outra coisa que você vai encontrar é a certeza que esse ser amado e nós estamos conectados, porque o amor é uma força imensa, que não se destrói. O amor é de espírito para espírito. Uma roupagem física não vai fazer diferença. Hein, Sâmia? E como é que fica aquela questão que o cérebro tem dificuldade? Como é que o cérebro lida com a questão do luto? Como é que é essa leitura que a própria psicologia fala? Pois neurocientistas estão descobrindo, são feitas várias pesquisas nesse sentido, mas eles não compreendiam porque a dor do luto era tão forte. Então, eles descobriram que o cérebro, ele tem a capacidade de mapear a vida para a gente. Tá? Você muda de casa e no início você fica meio confuso, erra o caminho para a nova casa, um novo endereço, mas depois o cérebro remapeia aquele caminho até que entre no automático, tá? Então, ele tem esse mapeamento de tempo, de lugar, mas eles descobriram que o cérebro, ele tem um terceiro viés, que é o viés afetivo, emocional, entendeu? E que quando nós... estou dizendo emocional, quando eu gosto de alguém, quando eu amo alguém, quando existe afeto entre duas pessoas, o cérebro entende que essas pessoas estão próximas, tá? Então, a minha mãe, eu amo a minha mãe sai, vai trabalhar. Quando eu sou pequenina, eu choro, mas quando o cérebro se desenvolve, ele começa a mapear que a minha mãe sai tal hora e volta tal hora e para de chorar, né? Só que, resumindo, eles descobriram que quando a pessoa que eu amo desaparece, morre, desencarna, ele não consegue fazer um mapeamento, porque ele observa que continua existindo afeto. E se existe afeto, significa que a pessoa continua viva, não morreu. Ele não consegue ler a morte entre pessoas que se amam, o desaparecimento, tá? E isso é interessante. Eu estou falando cérebro, mas na verdade o ser pensante é o espírito, o cérebro é só uma máquina, tá? Então, na verdade, nós temos dentro de nós a centelha desta verdade de que aqueles que se amam nunca se afastam. E por isso a nossa máquina cerebral não consegue atuar quando uma pessoa que eu amo desaparece e eu não sei aonde ela está, porque é a pessoa que morreu, como atua quando uma pessoa de um iFood chega na minha casa, me entrega uma encomenda, um alimento e desaparece. Nunca mais eu vejo esse motoboy. Mas não existe afeto, não existe amor. Então o cérebro descarta.
Mas quando existe afeto, ele não faz isso. Então, os neurocientistas começaram a descobrir que para o cérebro, aquele que se ama nunca se afasta. Tá? E o que o Espiritismo facilita nesse caso? Porque quando nós compreendemos que o nosso ser amado está, sim, vivo no mundo espiritual, eu começo a dar para mim mesmo um mapa, entre aspas, uma localização para o ser amado. Então, o cérebro deixa de ver aquele ser como ser que desapareceu do mapa, mas um ser que continua vivo em algum local, igual a mãe, que me tranquiliza porque ela saiu de casa, mas ela está em determinado local, está trabalhando, está fazendo compras e retorna. Então, eu dou para mim mesmo esta mensagem e o cérebro grava isso. Então, ele deixa de ficar confuso e se tranquiliza também. Não sei se ficou confuso. Acho que beleza. Você quer falar mais alguma coisa, Jorge? Então, aproveitando, eu estava olhando aqui, tem uma outra pergunta que também vai na direção do luto. Só que essa, acho que a gente até já comentou, mas eu também imagino que talvez seja alguém que esteja passando por uma situação em relação à questão do luto por um suicida e como superá-lo. Né? Por favor, fale-me sobre o luto por um suicida e como superá-lo. Então, eu queria aproveitar a presença de vocês dois para a gente comentar essa questão também. Então, a questão do luto do suicida, ela se reveste de alguns pontos que são muito importantes. Um ponto importante é a frustração que aquele que fica tem pela decisão do outro de partir. Porque é diferente de um luto que aconteceu porque a pessoa sofreu um acidente, porque ela teve uma doença, não passou pela vontade dela. Então, isso, de certa maneira, machuca muito profundamente as pessoas que atravessam essa experiência. Por que ela fez isso? Por que ele fez isso? Não podia fazer isso. Por tudo aquilo que a gente fez, olha, a gente cuidava. Por que fez? Por quê? Por quê? E desenvolve também um processo de culpa dentro disso, porque é muito natural nos fenômenos de luto, isso é muito comum, procurarmos uma justificativa em nós para o acontecido, para que a gente consiga proteger o ente amado e, de certa maneira, encontrar em nós mesmos uma justificativa para o que aconteceu. Então, a circunstância do luto, ela é agravada em nós em relação às outras, porque as outras não têm essa componente, não há a intenção do outro de partir. Então, fica só a dor da ida. Nesse fica a dor da ida, mais a frustração pela sensação de traição do outro de ter nos abandonado voluntariamente. Então, isto aumenta o adoecimento do luto em função do suicídio. E uma segunda razão que a gente tem para o sofrimento mais agudo do luto é porque as religiões, de maneira geral, elas apontam um destino muito ruim para o suicídio, como se fosse uma coisa irremessivelmente perdida, uma condição sem remissão, um pecado sem cura, uma circunstância que não permite mais que a criatura encontre, entre aspas, dentro da visão religiosa, a salvação. O Espiritismo pensa de maneira completamente diferente. Porque o Espiritismo sabe dos nossos adoecimentos, das angústias que muitas vezes nós trazemos dentro de nós. E diz a doutrina espírita o seguinte: todos nós temos, se mobilizarmos todos os nossos recursos, temos condição de superar as dificuldades que a gente tem. Em outras palavras, para a doutrina espírita, o suicídio nunca será a opção adequada para os problemas da vida. Nunca será. Mas mesmo não sendo, ele não considera uma circunstância irremessivelmente perdida. O Espiritismo considera que não foi a melhor opção. Que a opção tomada, ela
vai levar o espírito a um longo processo de tristeza, de dor, de abatimento, de sofrimento, porque ele vai perceber que essa responsabilidade é dele. Mas traz notícias muito consoladoras, que passado este período, que é mais largo do que a desencarnação comum, para o reequilíbrio do desencarnante, ele retorna a novas existências corporais. O destino dele não é diferente do destino de nenhum de nós outros. Questão 803 de O Livro dos Espíritos. Todos os homens são iguais perante Deus e caminham para o mesmo destino. Então, se a pessoa é suicida, não é suicida, se a pessoa tem uma característica ou outra, não vai determinar que ela vai ter no mundo espiritual uma situação irremessivelmente perdida e nem que ela vai ter um destino desgraçado. Todos nós teremos um destino feliz. Nossos entes queridos que desencarnam pela via do suicídio podem perder por um tempo a nossa companhia, porque estarão se refazendo em outras encarnações, mas lá na frente, o amor que nos une vai voltar a ser vivido. Ele vai voltar para o nosso colo, ele vai voltar a estar conosco, mas há uma condição que é inarredável no suicídio. A causa que motivou o suicídio vai voltar a acontecer, porque o espírito precisa vencer as suas provas. Então, eu não posso dizer assim, se ele ficou doente, ele se suicidou, então não dá mais esta prova para ele, porque ele se suicida. Tem que dar, porque o espírito só vai conseguir superar se ele passar por isso. Então, desencarnou, não era a melhor opção. Vai passar por um período de sofrimento, se refaz, novas existências, se robustece, encara os desafios, encontra conosco, a prova que motivou a desencarnação volta a acontecer, ele ultrapassa esta prova, se junta a nós e caminharemos depois de toda essa jornada com uma felicidade que é o destino de todos nós. Eu queria só complementar uma coisa. As famílias que tiveram essa experiência, que orem pelos suicidas de forma a tranquilizá-los. Porque muitas vezes, quando nós deixamos deliberadamente a vida, nós deixamos por um problema nosso que nós não suportamos mais. Na verdade, eles estão querendo deixar a dor e acham que tirando a própria vida material, que é só que eles conseguem tirar da matéria, eles vão esquecer, eles vão deixar de sentir essa dor porque não existe nada do lado de lá. Né? Mas, na verdade, fecham os olhos aqui, abrem os olhos no mundo espiritual e se encontram a verdadeira realidade da vida, que é lá. E muitas vezes o que bate é um arrependimento atroz, porque eles continuam tendo os mesmos conflitos, porque o conflito não é do corpo, é do espírito. Continuam tendo as suas dores, seus conflitos, o sentimento de vazio, o sentimento de que a vida é cinza, enfim. Mas aí o arrependimento vem, a preocupação com o lar vem. E muitas vezes eles percebem o desespero, as conversas dos familiares. Então, o que a família pode fazer? Tentar auxiliá-lo. Como? Orando, fazendo leituras elevadas, né? Orando em família, pedindo para que ele se acalme e conversando com ele. Porque a nossa mensagem, gente, o pensamento tem muito poder, ele vai até o destino. Quando você pensa mal de alguém, vai para lá. Se a pessoa não estiver bem e for um pensamento ruim, ela recebe. Se ela estiver equilibrada, não recebe, tá? Então, joguem pensamentos positivos. Vamos dar exemplo, meu filho. Meu filho, fique tranquilo. Sim, nós estamos sofrendo, que a gente não vai mentir, ele percebe. Mas nós estamos aprendendo a respeitar o que você fez. Nós não estamos te criticando. E vamos auxiliar no que for possível. Confie, tenha fé, se ajoelhe, ore e aceite o auxílio da espiritualidade, tá? Tente conversar com ele de uma maneira que o tranquilize, que vocês vão se tranquilizando também. Muito bem, Divina chegou aqui, vai dar o boa noite dela, Divina.
Boa noite, Sâmia, boa noite, Jorge, boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Aqui. Eu falei que você Olha, tinha. Divina, pessoal de Itabuna e de Jequié e região ali da Bahia, me mandou muito abraço para você, mandou muita lembrança, que são seus fãs e tal. Lembraram até do Rubens? Coitado do Russo. Obrigadão, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Bom, enquanto a Divina está acabando de ajeitar ali, eu vou trazer mais uma pergunta para a gente seguir caminhando aqui. Vê se você vai lembrar, Jorge, se consegue responder. Poderiam explicar o termo reinado do ouro, que é citado em obras póstumas, a nova geração? Se você não souber, deixa, não tem problema não. Vou dar uma olhada no texto aqui. Ó, isso é para o pessoal que fala que as perguntas são passadas antes. Eu vou dar uma olhada aqui o que é esse reinado do ouro. Bom, Então tá, aí a gente traz no outro momento. Você vai ver agora? Não, vai aí, muda aí que eu vou caçar aqui. Então tá bom. Então vamos lá. A outra pergunta que a gente tinha separado aqui. Essa aqui também. Essa aqui também eu acho que vai ser difícil. Foi na fila. Essas perguntas aqui são perguntas antigas, viu, gente? Que a gente foi buscando no acervo da rádio. Né? Aí essa aqui também acho, não sei se você vai. Não, mas acho que dá para falar. No grupo de estudos das obras de André Luiz, que participo, parte do grupo não acredita na expansão doutrinária, na divulgação do amor, fraternidade e caridade no Oriente nos próximos 2000 anos. O que vocês acham? Procede? Mas não é um horizonte muito largo, não, 2000 anos? Quem é esse que consegue fazer uma previsão 2000 anos para frente? Porque, veja, eu vejo as coisas de uma maneira assim um pouco diferente. Eu vou falar algumas coisas que eu penso. Às vezes o nosso governador planetário ele tem umas estratégias que a gente tem dificuldade de entender. Mas se nós compreendermos que ele tem o controle de quem encarna em cada grupo social, fica mais fácil a gente entender. Porque imagina que o materialismo na Europa está se alastrando de uma maneira muito intensa. E o cristianismo está tendo dificuldade de avançar. Está tendo. Então, o próprio Cristo planetário pode lançar mão de uma estratégia diferente. Ele pode pegar uma outra doutrina que tenha mais poder de convencimento e fé para combater o materialismo e depois pega o seu exército de amor e reencarna dentro dessa doutrina. Então, ela primeiro domina, vence o avanço do materialismo e depois, dentro dessa doutrina, vem Bezerra, vem Vicente de Paula, vem Chico Xavier, vem Francisco de Assis, vem Santo Agostinho. Você pega uma turma boa e encarna dentro, que eles vão promovendo um processo de cristianização por dentro das mensagens. E isso pode ser feito no intervalo de 1 século. Como foi feito durante o período do Renascimento, em que, numa janela estreita, uma quantidade significativa de gênios vieram e mudaram a história da humanidade para sempre. Então, falar de 2000 anos lá é não atentar para o mecanismo da reencarnação. O governador planetário pode decidir, no próximo século, encarnar 1000 almas superiores num determinado lugar e fazer uma mudança extraordinária num ambiente que você poderia dizer que não havia perspectiva de mudança. Então, isso são, sem dúvida nenhuma, fatores que podem acontecer. Nós tivemos na história da humanidade o século XV, que é chamado de século ponte, que separa a Idade Média da Idade Moderna. Mudanças absurdas, apareceram num único século.
no campo das artes, da ciência, da filosofia, foram as grandes descobertas, a reforma protestante, período de fim do feudalismo, conquista de Constantinopla, renascimento mudando as artes, mudando a ciência, mudando a filosofia. Quantas mudanças aconteceram nesse período? A imprensa, que revolucionou a história da humanidade, tudo no século XV. Foi numa janela só e disse, pronto, vou mudar. Então, quando eu falo de 2000 anos, é muito tempo. Se ele quiser, ele pode fazer uma mudança no intervalo de tempo muito menor. E o Oriente, ele não tem as histórias de violência no sentido religioso que o Ocidente tem, tá? O Ocidente, religiosamente, é mais violento do que o Oriente. Teve lá as suas confusões religiosas, mas o Ocidente carregou na tinta do lado de cá. Eu queria só fazer uma pergunta. O que é que salva? É eu conhecer a lei de causa e efeito, conhecer reencarnação, ler todos os livros do André Luiz, do Manuel Filomena, as obras básicas, saber tudo de cor? Ou é eu ser uma pessoa que perdoa, que não julga ninguém, que aceita, que é feliz e gosta de fazer os outros felizes, que tenta se desapegar, que vive de uma maneira leve, que está sempre pronto para ajudar no dia a dia? Quem é que está salvo aí? Nós temos muito a ideia de que a humanidade só vai se salvar se ela se transformar em espíritas. Ela não é questão de humanidade, mas cada espírito se salva quando busca a sua transformação moral. Conhece-se o verdadeiro espírita, pontinho, pontinho, pontinho. Quando ele decora todo o livro dos espíritos. É isso que está lá? Não. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Conhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral. Conhece-se o verdadeiro hindu, o verdadeiro budista, o verdadeiro evangélico pela sua transformação moral. Porque o Cristo é o Cristo planetário. Quando Jesus veio à Terra, ele não fundou uma religião. Ele não criou um templo, ele caminhava de chinelos, pelo que dizem, né, pela tradição, pela beira do lago, nos montes, sentava numa pedra e falava com o povo. Fomos nós que pegamos Jesus e metemos numa caixinha. O Espiritismo veio para toda a humanidade também, porque ele não é uma religião no sentido de religiosismo. Ele é uma religião no sentido de religar-nos a Deus. Mas nós encontramos essas verdades em várias religiões orientais. Eles conheceram muito antes de nós a questão do corpo espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito, muito antes de nós. Mas não é isto que salva. Isso ajuda? Ajuda. Por que a espiritualidade traz e retraz, não sei se existe palavra, traz e traz novamente toda essa verdade? Porque nós, às vezes, teimosos, não temos fé de dizer, poxa, eu não sei porquê, mas eu sei que Deus não erra. A gente tem que saber o porquê. Então, eles nos trazem essas verdades. Sim, ela é importante, mas o que salva é se essa verdade nos transformar. E tem outro ponto, migração das almas. Na nossa visão, o Oriente está piorando, o Oriente... Não. Várias almas já nem precisam mais renascer na Terra, ou nós achamos que a população que vive no Oriente hoje é a mesma população de centenas de milhares de anos atrás, né? Que eles são os mais antigos aqui. Não são os mesmos espíritos. Aqueles que, seja através de Buda, seja através de Jesus, seja através do shintoísmo, entenderam a proposta e se transformaram, se iluminaram, não precisaram ficar nessa terra de dores. Foram para ambientes superiores, de acordo com o novo grau de evolução que eles conquistaram às duras penas. E outros perrengas vieram para cá renascer nesse planeta.
Daqui a 2000 anos, Deus sabe que almas estarão aqui. Podem ser que esses tenham conseguido, né? Ou não tenham conseguido e continuem aí, mas podem ser que estejam outros, melhores ou piores dos que estão aí agora. Então, não dá para olhar dessa maneira tão linear assim. Muito bem, Sâmia. A Divina vai... Você quer fazer Eu já achei. Então, peraí, que eu vou fazer a pergunta de novo. Poderia explicar o termo reinado de ouro, que é citado em obras póstumas, à nova geração? Sim, posso explicar. Esse texto, A Geração Nova, está presente no livro Obras Póstumas, é o capítulo 25 da segunda parte. E esse capítulo, Obras Póstumas, é um livro que Kardec não escreveu. E as mensagens que estão lá são mensagens assinadas por alguns espíritos que elas podem trazer algumas ideias que Kardec não achou por bem levá-las para uma obra doutrinária, porque podem ter conteúdos que não foram universalizados por outras informações. Então, mensagem de Obras Póstumas a gente sempre lê com atenção. E ali você encontra assim, mas esse texto não tem nenhum tipo de estranheza. Olha o texto que está colocado lá. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. E aí diz que o pensamento, então, nesse reinado mais puro, será dentre em pouco soberano, e o espírito de Escol, que iam vindo desde épocas remotas para iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas, encarnarão o futuro entre vós. Aí para e diz, que digo, muitos se acham encarnados. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, o reinado do ouro será substituído por um reinado de outra coisa, em que espíritos de Escol encarnarão e já estão encarnando entre nós. Espíritos que há muito tempo vêm encarnando, voltarão a encarnar nessa nova etapa. Então, o que vem a ser aqui o reinado do ouro? O materialismo, essa busca das coisas materiais, o interesse que a vida seja só matéria. Esse é o reinado do ouro. As pessoas se matarem, se digladiarem, se perseguirem, se odiarem por conta do ouro. Quem está reinando na humanidade? Dinheiro, poder, riqueza material, ouro. O ouro aqui representando o poder material. O reinado do ouro, reinado do interesse material, do interesse das coisas da matéria, cederá lugar a uma nova realidade, a um novo reinado, que é o reinado do espírito, em que espíritos de Escol, que sempre encarnaram na Terra, encarnarão com interesses que não são do ouro, interesses espirituais, inaugurando um novo período na nossa história. Fundamentalmente, essa é a ideia. Ok. Muito bem, então a Divina traz para a gente, Divina, a próxima pergunta, por favor. Eu gostaria de pedir ao professor Jorge se pudesse falar um pouco sobre o conhecimento do princípio das coisas. Estou fazendo um estudo do livro dos Espíritos no capítulo 2. Kardec aborda esse assunto, mas, como eu sou iniciante, gostaria de ouvir nas palavras esclarecedoras do Jorge um jeito muito mais fácil de sintetizar tudo do capítulo do item 17 ao 20. Isso seria possível? Olha, eu posso... Ela até coloca aqui, no item. O item é o item 19. O homem, pelo orgulho ou fraqueza, sua inteligência o torna joguete de ilusão. Diante desse tema de compreensão dúbia, poderia falar um pouco, ou existe uma palestra sobre esse tema? Agradeço imensamente. Com vocês. Olha, eu posso tentar esclarecer. Mas o princípio das coisas, em muitos aspectos, ele nos escapa porque nós somos muito pequenos, querendo entender uma coisa que é muito maior do que a capacidade que um ser humano tem de entender.
E aí acabam algumas perguntas ainda ficando sem resposta para muitos de nós. Mas daquilo que a doutrina espírita já consegue nos trazer e a gente já consegue entender, nós, na verdade, somos espíritos que fomos criados numa condição de muita simplicidade, numa condição em que nem espírito nós éramos ainda princípios espirituais muito primitivos, muito incipientes, que viemos evoluindo ao longo do tempo até ganharmos cada vez mais a capacidade de administrar corpos mais complexos, perdendo a nossa simplicidade em termos de desconhecimento. Fomos aprendendo, nos tornando cada vez mais detentores de saberes, até chegarmos à condição que estamos hoje, que nós já detemos a capacidade de entender muitas coisas e muitas a gente ainda não entende. Então, nós não conseguimos compreender tudo. Ler a questão 14 vai ajudar muito você a ver que a gente não tem condição de entender tudo, né? A gente, às vezes, quer entender tudo, mas a nossa capacidade ainda é limitada nesse sentido. Mas, no princípio das coisas, nós temos uma colocação, talvez ajude você, ou piore, não sei, no livro Emmanuel, de Emmanuel, o livro Emmanuel, do Espírito Emmanuel. No capítulo 33 dessa obra, talvez exista uma coisa que lhe ajude lá. Porque existe 2 sistemas. Tem um sistema que diz que Deus criou 2 coisas diferentes. Criou 2 coisas diferentes. Uma matéria e o outro o espírito. 2 coisas distintas. E há um outro sistema que diz que não, que Deus criou uma coisa só. Que matéria e espírito são uma coisa só. Que é o sistema monista ou dualista. E Emmanuel diz lá o seguinte: não, ele não criou espírito e matéria, ele criou um outro antes dos 2. E esse antes dos 2 é que se diferenciou em espírito e matéria. Então, no princípio das coisas, que está atrás de tudo aquilo que a gente pensa, ainda existe um período em que há um elemento mais primitivo do que o que a gente imagina, que depois se diferenciou entre esses 2 elementos, no nascedouro daquilo que seria a criação. E aí esse princípio espiritual ele vai evoluir, experimentando através da matéria, impulsionando o desenvolvimento da matéria. Sim, o espírito ele impulsiona a matéria, que vai ficando cada vez mais complexa. Os corpos vão ficando cada vez capazes de serem mais complexos. O espírito encarnando na matéria, ele vai organizando a matéria e vai permitindo que a máquina que ele habita seja cada vez mais inteligente. Olha quanta inteligência tem no corpo que a gente habita. Então, é aquilo que o Espiritismo fala, que ele vai intelectualizando a matéria. Nós vamos desenvolvendo recursos para que a matéria seja cada vez mais capaz de realizar fenômenos incríveis, através da experimentação que acontece pela encarnação do princípio espiritual, até que a gente alcance a condição hominal. Só que o homem quer ter o poder total de tudo, não vai ter. E é quando nós caímos nesta cilada de achar que nós somos tudo, que a gente pode cair nesse joguete no qual na pergunta 19 apresenta para nós, que diz que o homem pode, então, cair exatamente disso. A Raquel está lembrando aqui o livro Evolução em 2 Mundos. O livro Evolução em 2 Mundos, como um todo, analisa muito bem essas questões da primeira parte do Livro dos Espíritos e também o último capítulo da segunda parte, chamado Os 3 Reinos, onde mergulha no processo evolutivo, com um especial destaque para a questão 540, que fala da evolução das espécies. O livro Evolução em 2 Mundos vai trazer muitas contribuições para o entendimento dessa questão. Mas o princípio, ainda para nós, recursos de intelectualidade para entender em profundidade como é que isso acontece. Eu estava lendo aqui a questão 18, ela é muito clara nisso aí, quando o Kardec pergunta se o homem um dia vai penetrar no mistério das coisas que lhe são ocultas, né?
E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, ou seja, é o processo de crescimento. É como a criança na escola. Criança de 6 anos, você não vai dar matéria de faculdade. É preciso que ela tenha condições, né, que chegue lá para você apresentar esse conteúdo. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possuem. Veja bem, no processo evolutivo, nós estamos em um estágio, que é o estágio hominal. A gente se acha assim o máximo, né? Porque se a gente se compara com os seres da nossa natureza, do nosso planeta Terra, nós somos o top. Mas se nós formos considerar em termos de universo, tá feia a coisa para nós. Tá? O estágio hominal é um estágio saído da irracionalidade e se caracteriza porque nós, espíritos imortais, conquistamos a razão depois de muita perrenga. Então, nós começamos a compreender muita coisa, e essa razão ainda não é perfeita, tá? Ela ainda tem muito que se desenvolver. E ele diz também o seguinte: tem faculdades que nós não possuímos. Mas a razão eu possuo. Então, além da razão, eu tenho que conquistar faculdades que hoje eu, espírito imortal, não tenho maturidade para ter, não consigo compreender, mas que um dia eu terei. Tem uma que Emmanuel e Joana nos dão uma dica: é a intuição. Que ele diz que no reino, vamos dizer, no reino, né, hominal, nesse estágio hominal, tá, nós desenvolvemos a inteligência. Mas quando conquistarmos a angelitude, que é um próximo passo evolutivo, nós vamos substituir essa necessidade de raciocínio demais pela intuição, tá? Então, ele até coloca que hoje, para nós entendermos Jesus, as palavras de Jesus, entenderíamos com mais profundidade se, para além de tentar ficar raciocinando e refletindo, nós intuíssemos o que Jesus quis dizer com aquilo que está escrito. Que iríamos muito além no termos de enriquecimento dessa compreensão. Mas muitos de nós não têm essa capacidade. Tá? Muito bem, eu vou pedir Divino para trazer para a gente, viu, Jorge, Sam, mais uma pergunta. E eu queria pedir a você que está nos acompanhando aí, não só pelo canal da Web Rádio Fraternidade, mas todos os outros canais parceiros, que você, onde você está acompanhando, dá o seu joinha, curta, compartilha. É muito importante, viu, gente? A gente mostrar para o algoritmo aí da plataforma que esse conteúdo é um conteúdo que tem curtidas, que o pessoal comenta, para que ele possa mostrar isso para mais pessoas que têm a mesma visão, a mesma ideia, estão em busca, às vezes, de um conteúdo parecido com esse. Divino, com você. Irmãos, boa noite. Poderiam nos dar uma palavra sobre mortes prematuras por acidente? Semana passada, um aluno nosso sofreu um acidente fatal, jovem de 16 anos, enquanto estava trabalhando. Grata. Passo para você, Jorge, Sam, para a gente comentar sobre essa questão. Bom, vamos lá. Embora a gente tenha essa compreensão de que a vida, ela, quando nasce, ela deverá durar até a velhice, principalmente quando as pessoas são saudáveis, na leitura que a lei de causa e efeito tem, isso não é uma coisa determinada. Não existe uma determinação do tipo: se alguém, por algum motivo, nasceu, vai desencarnar depois de seus pais. Não, às vezes a gente traz uma programação para desencarnar antes. E a gente chama isso de desencarnação prematura. Mas a desencarnação prematura, no conceito da doutrina espírita,
ela é prematura aos olhos dos homens, mas ela, aos olhos da lei, ela não é prematura, porque a programação trazia uma previsão para esse tipo de situação. Tem uma criança que nasce com 1 ano, ela desencarnou. Uma criança que nasce com 5 anos, desencarna, com 8, com 10, sei lá. Uma desencarnação prematura, ela será sempre uma circunstância que precisa ser olhada pelo lado espiritual, em que um indivíduo pode ter uma programação para desencarnar nessa condição. E aqui há uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Quando nós encarnamos, a gente não traz só um planejamento da área e pode desencarnar aos 5 anos. Mas também tem um compromisso nessa outra área que vai precisar ficar adulto para desencarnar com 50 anos. Você também tem uma outra questão que pode desencarnar aos 80 anos por conta disso. Então, nós temos várias, é como se fosse uma teia, você tem várias formas de se movimentar dentro dessa teia. Assim que as coisas funcionam. Então, se nós percebemos a vida se movimentando de maneira que uma pessoa desencarnou muito jovem, eu não posso dizer assim, puxa, aconteceu algo e Deus não viu. Aconteceu algo e isso nega a misericórdia de Deus. Para que eu consiga ter a leitura que a doutrina espírita tem, eu preciso ter a capacidade de enxergar cada um de nós, não como os corpos que a gente habita, mas como o espírito imortal e transcendente que nós somos. Quando alguém desencarna com pouca idade, com 10 anos, 5 anos, 1 ano, isso não significa que o espírito se destruiu. Significa que esta alma volta para o mundo espiritual, para uma nova existência corporal, quando for conveniente. Naquele momento, existem justificativas para que esse espírito tenha partido tão cedo. E essa desencarnação dele, embora seja profundamente traumática, não deixa de ser uma experiência que vai levar a todos que estão envolvidos naquela circunstância a um profundo experimento de dor que pode brotar na criatura experiências muito mais interessantes nesse sentido. Então, nós não podemos olhar a morte de pessoas jovens como se isso fosse o fim de uma existência, mas apenas a desencarnação. Eu sei que dói. Você ter um filho que desencarna é uma dor lancinante. Mas quando eu entendo que ele é um ser imortal, eu sou abastecido com uma força tão descomunal para que eu consiga me reconstruir. E quanto mais for a minha certeza na imortalidade, tanto mais musculatura espiritual nós acabamos tendo para atravessar. É difícil? É muito difícil. Mas é por essa via que a gente vai conseguindo, pelas experiências que a vida nos oferece, decifrar os grandes enigmas que a gente tem pela leitura espiritual que você tem. Dói, dói. Mas é dentro dessa dor que se mescla um conjunto de consolos que não são pura filosofia, porque nós temos cartas consoladoras que nos falam que os nossos filhos vivem e que, portanto, a vida continua. Nós estamos no mundo de provas e expiações, gente. Isso significa que nós todos somos almas complicadas, à exceção dos missionários, dos que renascem, pedem para renascer, para colaborar, para auxiliar, né? Que nós conhecemos vários aí, né? Uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, pessoas que vêm para somar. Nós todos somos complicados, temos débitos do passado e às vezes atraímos situações educativas para nós, que nos doem muito, tá? Mas todas essas situações e essas dores, elas aumentam na nossa lente quando a gente acha que a vida da matéria é tudo. Então, quando existe um revés, ou quando existe a perda de uma pessoa querida, imagina, 16 anos, evidentemente, nossa, a dor não tem como
como descrever esse tipo de dor, mas ela se potencializa quando eu imagino que a pessoa realmente morreu, desapareceu, não vou ver nunca mais. Tá? Então, eu queria sugerir para a leitura de um livro muito fácil de achar. Tá? São livros psicografados por Chico Xavier. E eu queria sugerir o livro Estamos no Além, porque lá tem um caso de um jovem de 19 anos e de um amigo dele que falecem. Eles não deram motivos, eles estavam vindo num carro, tá? Não era eles que estavam dirigindo, e o carro simplesmente é atingido de frente e os dois morrem. E o Renezinho, né, como ele é conhecido, esse rapaz, ele volta 6 meses depois, através das psicografias de Chico Xavier, tá? Psicografando e contando como ele está, como ele foi acolhido no mundo espiritual, por que isso aconteceu, quais eram as dúvidas dele, como é que ele estava aqui, enfim, todos os detalhes, tranquilizando a família. E lendo esses casos, né, nós vamos fazendo um vínculo com os nossos casos particulares de morte na família, né? E assim como ali fica muito claro, inclusive com muitas provas, porque o livro explica tudo, né? Traz essas provas, tá? É publicado com autorização da família que recebeu as cartas. Então, por ali nós vamos vendo a veracidade da vida após a morte. Então, a gente sugere, não esse só, mas muitos livros, mas esse traz o caso também de mortes de jovens, e seria interessante de ler. Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição de número 315, hoje é dia 25 de maio de 2026. É uma honra e uma alegria receber você aqui conosco nesta edição do programa. A Divina separou mais uma pergunta para a gente ali. Como podemos entender a bem-aventurança sobre quando vos injuriarem e como fazer para seguir esta recomendação de Jesus? E aí, passo para vocês. Essa é a 9ª das bem-aventuranças. Bem-aventurados vós sereis quando os homens vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. É exatamente isso. Aqueles que são divulgadores do bem, aqueles que propuseram o amor, aqueles que ao longo da história trouxeram uma proposta de paz para a humanidade, eles foram muito perseguidos, foram injuriados, eles foram ridicularizados, foram mortos, perseguidos de todas as formas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que se por algum motivo, quando vocês pregarem o bem, vocês sofrerem alguma perseguição pelo fato de pregarem o bem, não considerem que vocês estejam errados. Porque há uma tendência da criatura, quando todo mundo nos critica, de achar que nós estamos errados. Então, se você pregar o bem, se você ensinar o amor, e mesmo ensinando o amor, você tiver como consequência disso a sensação de que as pessoas estão perseguindo você, não se abata, não considere que você esteja errado, mas lembre que os profetas que viveram lá no passado também foram perseguidos quando pregaram o bem. Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Então, ficai felizes, porque, na verdade, quando nós estamos fazendo o bem e as pessoas nos criticam, é um sinal de que estamos fazendo a coisa certa. Isso poderia ser resumido numa frase, né? Só se joga pedra em árvore que produz fruto. Se você começa a ser muito criticado e você analisa assim, mas eu só fiz o bem, o que está acontecendo? É porque o interesse pessoal
pode estar dominando as nossas mentes. Por isso que a gente está sendo perseguido. Se tiver interesse, se não tiver interesse pessoal, está tudo bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item número 4. É um texto que, depois do final do texto, vem uma pergunta. Entre aqueles que se desviaram, como saber os que se encontram no caminho correto? E a resposta diz: por aqueles que não têm interesse pessoal. O interesse pessoal é a medida daqueles que estão no caminho equivocado. Então, se você pratica o bem, faz o bem e é perseguido, fique feliz, porque senão você está no caminho correto e os homens, pelas suas imperfeições, perseguem de maneira muito frequente aqueles que propagam o bem. E é interessante que ele coloca os que vos injuriarem, né, perseguirem por minha causa. O que é isso? Significa, porque você aceitou a proposta de vida. Não significa adorar a imagem de Jesus, mas vivenciar a proposta de vida dele. Então, muitas vezes, quando o Hané já colocou, quando se as pessoas nos conhecem de uma determinada maneira, nós resolvemos aceitar a proposta cristã, aceitar Jesus, nos transformando para fazer aquilo que ele propõe, desprendimento, simplicidade, perdão, amar até os inimigos, orar, né, pelos que vos perseguem, falar o bem dos que nos falam mal, enfim, fazer o bem incondicionalmente, isso incomoda, e as pessoas começam a falar mal de nós. Mas o que significa bem-aventurança? Bem-aventurança significa felizes os que fazem tal coisa, os que agem assim. Porque se as pessoas nos injuriarem e nós ficarmos com raiva, magoados, partir para cima da pessoa, responder, né, de maneira irada, nós estamos felizes? Não, nós estamos abrindo mão da nossa felicidade. Quando alguém dentro da nossa casa começa a nos ofender, nos humilhar de uma forma injusta contra nós, às vezes fazer pouco, fazer piada, porque a gente deixou de beber, deixou de agir de tal maneira, eu tenho duas opções: aceitar a briga, né, e partir para cima, ou não aceitar a briga e não aceitar a raiva, a mágoa, nada que eu possa receber, tá? Então, a proposta dele é: vocês serão felizes se, apesar de tudo que fizerem para vocês, vocês mantiverem a proposta de viver sem odiar, sem querer se vingar, perdoando, compreendendo. Isso não significa que eu não possa, de forma serena, trazer a pessoa à razão. Essa é dar a outra face da história, trazer a pessoa à razão, mas eu não vou me deixar contagiar por aquilo. Estamos de volta ao nosso programa Pinga Fogo, edição de número 315, 25 de maio de 2026. A Divina separou mais uma pergunta para a gente ali. Jorge, minha avózinha tinha Alzheimer há anos, mas era alegre, falava muito, cantava. Passou por Covid em 2024, fez 100 anos. Super bem. Em março, e desencarnou em 5 de maio, por causa de uma bactéria de um furúnculo. Acredita? Não via falar disso há uns 20 anos. E aqui em casa teve um surto disso. Por último, ela pegou. Quase 15 dias internada. Perdeu a circulação dos membros inferiores por causa da bactéria, quando a morte busca para ser este motivo. Mais bobo, né, Jorge? Fiquei triste demais por ter sido esse motivo tão incomum, sabe? Ela era muito forte, chegou a hora dela, né? Obrigada. É só para você comentar. Olha, passo para vocês comentarem. Olha, existe uma coisa que é muito importante que a gente entenda.
Quando uma pessoa vai envelhecendo, o seu sistema imunológico vai deixando de funcionar como funciona o nosso. Ela vai tendo menos capacidade de resistência. Então, uma gripe que para uma pessoa mais jovem poderia até deixar a pessoa abatida e tal, doente, dá uma febre, e depois a pessoa reage e volta para trabalhar. Se a pessoa já tiver com bastante idade, o organismo tem dificuldade de combater esse vírus. E aí a gripe a senhora da pessoa e ela pode evoluir para uma pneumonia e pode até desencarnar. Então, idosos verdadeiramente possuem uma saúde mais frágil com qualquer tipo de bactéria. Uma bactéria no pulmão pode desencarnar. Um desarranjo intestinal muito severo, ela pode desencarnar. Então, a saúde fica fragilizada. Então, não é estranho que tenha acontecido esse furúnculo, essa bactéria tenha aparecido aí na sua casa. Os mais jovens enfrentaram e conseguiram se recuperar, e ela, por ser mais idosa, não conseguiu. Isso realmente é assim. Né? Eu estive recentemente conversando com uma amiga minha, e ela é médica, e ela me dizendo assim, olha, a minha mãe é uma pessoa muito... Ela me falando, a minha mãe é uma pessoa muito saudável, a mãe dela tem 94 anos. Minha mãe é uma pessoa muito saudável, mas eu sei que a minha mãe hoje está saudável, mas daqui a uma semana ela pode ter óbito. Basta que a minha mãe enfrente uma bactéria, ela não tem, com 94 anos, a capacidade de reação que um adulto mais jovem possui. Então, essas circunstâncias que você está trazendo, embora seja assim, muito triste, né? Porque tem pessoas queridas que fazem parte da nossa vida que partem de maneira assim, aparentemente tão despropositada, é um dos mecanismos da desencarnação que acontece nas pessoas de mais idade. Adoecimentos mais leves, mas que, infelizmente, têm um poder de letalidade muito maior. Uhum. E agora está acolhida no mundo espiritual, livre do corpo físico, que não faz mais sentido ela permanecer presa àquele corpo físico. E certamente uma pessoa alegre, uma pessoa que cantava, vai continuar alegre e cantando e reencontrando as pessoas queridas que foram antes dela. Esse é o nosso Pinga Fogo. A Divina separou mais uma pergunta ali e vai trazer para a gente. Boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe a todos vocês pelo trabalho. O médium que já trabalha em uma casa espírita decide parar de exercer as suas atividades, sabendo que existe um livre-arbítrio, porém o médium assume no plano espiritual um compromisso antes de reencarnar. Minha dúvida é se a interrupção ou a quebra desse compromisso pode acarretar algum tipo de consequência ainda encarnado ou após o desencarne. O médium precisará prestar contas no plano espiritual? Se possível, poderia falar um pouco sobre esse tema? E aí, gente, passo para vocês. Quer começar, Sâmia? Eu não gosto muito de tabela, né? Geralmente, os compromissos acontecem com os médios ostensivos, tá, gente? Os médios ostensivos, porque eles precisam de um trabalho muito especial no mundo espiritual para que tenham uma evidência farta, para que sejam médiums mecânicos, tipo psicografia, né, de cartas consoladoras, que o ideal é que sejam médiums mecânicos, tá? Às vezes nós temos na mediúnica médiums intuitivos, temos aqueles que ficam na sustentação, temos aqueles que dialogam, não são nem médiuns, então tudo isso é preciso observar, tá? Independente, por isso, aliás, que a gente não pode já colocar todo o médium assumiu um compromisso, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, e nós podemos, de alguma forma, estar ali, sim,
podemos ter sido preparados para dialogadores, e tomamos no exemplo de um não médium ostensivo, né? Trabalha mais com a intuição. Podemos ser preparados no mundo espiritual para ser dialogadores, mas não viemos com essa marca da ostensividade, tá? Essa é a primeira questão. A gente não sabe o motivo pelo qual ele parou a atividade, tá? Nós não sabemos o que ele fez, né? O que o levou a fazer isso e o que ele fez do seu tempo, entendeu? Porque muitas maneiras, até um planejamento, ele pode ser feito quando nós estamos encarnados. Nós podemos não ter passado por esse preparo, não ser médiuns, mas gostamos, fomos convidados para a mediúnica para fazer a sustentação, para dialogar, nos preparamos e estamos lá. Por quê? Porque assim como eu posso tomar ter essa vontade e me dedicar no mundo espiritual, me preparar lá, eu posso, depois de encarnada, fazer essa virada e passar a participar de uma mesa mediúnica também, tá? Então, se for esse caso, ele tem esse livre-arbítrio. Então, fica muito difícil dizer assim, como se fosse uma tabela. Ele abandonou a mediúnica, ele interrompeu, ele vai sofrer consequências, porque ele pode está com problemas e está se dedicando a um problema familiar sério, que fez com que ele fosse se desvinculando dessa e de outras atividades, mas ele está se dedicando imensamente ali, tá? Com os médios, agora pegando os médios ostensivos, né? Eles costumam ser preparados no mundo espiritual, porque o próprio corpo espiritual precisa de um preparo para que ele nasça como um médium ostensivo, né? Tendo aquela mediunidade realmente visível, assim, mecânica, às vezes uma mediunidade de cura, psicografia mecânica ou o que for, tá? Nesse caso, sim, há grande probabilidade de haver um preparo e um planejamento, porque essa pessoa precisa diuturnamente, desde criança, ver o espiritual, para que ela não tenha nenhum motivo para dizer, não existe. É uma necessidade da alma, isso não é um mérito de almas nobres, não é uma necessidade nascer com aquilo, é uma maneira de fazer o bem e resgatar, muitas vezes, tudo no geral, tá, gente? Não é todos os casos, na maioria dos casos. É uma maneira de, através desse amor, dessa doação, a alma se educar, ela vê o espiritual, não tem como ela fugir, e através da doação constante, ela cobre a multidão de pecados, através do amor, tá? Mas aí também vai depender das circunstâncias que fizeram. Às vezes ela não está satisfeita com aquela reunião mediúnica, ela não concorda, não está se dando bem, se afasta e depois se vincula a outra. Tudo isso tem que ser considerado. Ou dá um jeito de trabalhar no bem, de jogar essa energia no bem de outra maneira. O problema é quando a pessoa se afasta, tá? E se desequilibra, porque tem uma mediunidade ostensiva. E aí fazer uma grande observação. Tem médiuns que não se afastam e se comprometem e se perturbam, porque usam a mediunidade, mas deixam-se, tá? Deixam-se conduzir pela vaidade, pela ideia de que são superiores, né? Pela a ideia de que já possuem uma angelitude, que criam, e nós temos casos aí, né? Manuel Filomeno de Miranda até conta, criam uma corte de seguidores que os admiram e se deixam levar por isso, cultivam isso, né? Costumam a criar costumes estranhos. Então, às vezes, esses estão mais comprometidos com a sua mediunidade ostensiva, que eles não utilizaram de maneira equilibrada, do que aqueles que trabalhou equilibradamente muitos anos e, por algum motivo que nós não sabemos, precisou se afastar. Então, não tem como dizer se há ou não
consequências nesse caso. Só um comentário pequeno, não vou me estender, porque também já foi bastante clara na resposta. Mas no seguinte sentido, a gente não sabe o que se passa dentro das pessoas. Então, se uma pessoa, de repente, não está numa determinada atividade, ela pode estar fazendo algo muito mais nobre na ausência que ela tem da tarefa. Ou ela pode estar com algum impedimento de ordem material, física, está doente, não sabe. E se ela não tiver com nenhum impedimento dessa ordem, ela pode estar com um adoecimento psíquico, ela pode estar depressiva, ela pode estar com algum drama. Ela tem o direito, gente. E, de repente, assim, eu não estou bem, gente, eu não estou bem. Mas ela não perdeu ninguém, não separou do marido, não aconteceu nada. Por que deprimiu? E eu preciso de uma causa objetiva para deprimir? Eu não posso deprimir por conta de uma questão ou outra que me acontece, que ninguém está nem sabendo, eu ter até um processo de envolvimento espiritual para que eu não esteja atuando. Então, a gente não pode ficar medindo muito os outros. E eu quero dizer para vocês que mesmo Paulo de Tarso, que era o grande bandeirante do Evangelho, cara espetacular, quando ele faz a primeira viagem dele, vocês sabiam que na viagem que ele foi para divulgar o Evangelho, teve um período que ele ficou 6 meses sem pregar? Ele não pregou. Saiu para pregar e ficou 6 meses sem fazer nenhuma pregação. Não é um absurdo um cara que tem o compromisso de Paulo de Tarso sair para uma viagem e fazer isso? Sabe por que ele ficou 6 meses sem pregar? Ele pegou uma surra tão sarada, quebraram tanta costela dele que ele não conseguia ficar em pé. Ele ficou 6 meses na cidade de Listra. Ele saiu de Icônio para não ter problema, foi para Listra. Em Listra pegaram, deram uma peia tão grande que jogaram o corpo dele numa lixeira achando que ele estava morto. Depois é que o pessoal foi lá, catou o corpo dele da lixeira, levou para tratar, ficou 6 meses de cama. Não pregou. Aí eu vou dizer, gente, esse cara não apareceu mais. Coitado, não conseguia nem levantar. Então, nós não sabemos o que está acontecendo com os outros. Bom. Tem um livro, Elahá, você pode lembrar melhor que eu, mas, se eu não me engano, é o livro Missionários da Luz, aonde existe um capítulo em que eles falam do preparo dos médiuns no mundo espiritual. E lá ele diz, os médiuns ostensivos, aí ele começa a falar. De mensageiros. É mensageiros? Então é mensageiros. Ele confio mais na memória do Elahá. Muito bem, vamos seguir então. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Mais uma pergunta. Poderiam comentar, por favor, sobre o desaparecimento de crianças? É prova ou expiação? E aí, gente, como é que a gente pode trazer isso à luz da doutrina espírita? Que possa existir prova é uma possibilidade. Não está descartado que seja uma prova, pode. Mas essa prova, ela poderá acontecer em condições muito iniciais da evolução. Não numa condição mediana como a nossa, de desenvolvimento. Mas espíritos que estão saindo da infância espiritual, começando a sua história de vida, pode ter, de repente, uma criança que foi raptada, que desapareceu, e que não é necessariamente um caso expiatório. É uma circunstância de prova. Porque são espíritos no comecinho da evolução. Então, por exemplo, na nossa história brasileira, quantas vezes as crianças dos povos originários eram raptadas e levadas para serem escravizadas nas casas dos senhores? Eu não posso dizer que todas aquelas crianças que foram sequestradas e que foram conduzidas, obrigatoriamente era um caso de expiação. É possível que, pela condição inicial de envolvimento, que elas estavam começando as primeiras experiências em termos de entendimento da vida, que algumas pudessem ser casos de prova. À medida que o espírito vai ficando mais velho, vai tendo mais histórias,
mais encarnações, mais comprometimentos, a chance de ser prova vai diminuindo. E o que vai ficando de maneira mais evidenciada é a expiação. É a expiação, né? Não mais a prova. Agora, é muito importante que se diga que não é necessário que ninguém se apresente para, digamos assim, raptar alguém para que uma prova se estabeleça. Existem muitas formas de uma criança viver uma história desse tipo, porque ninguém veio para praticar o mal. Então, assim, ele reencarnou para ser raptado. Não tem essa, porque se tivesse que na programação, então quem raptou veio para cumprir uma programação, está certo. Não. Ele traz no elenco das possibilidades o desaparecimento. Desaparece com chuva, desaparece em muitas circunstâncias que ninguém encontra, que se perde na mata. Não precisa que ninguém obrigatoriamente mate uma criança ou rapte uma criança. Agora, quando isso acontece, nós temos que entender que esses fenômenos, eles podem ser expiatórios ou eles podem ser de prova. Livro Reflexões Espíritas, capítulo 18, mensagem chamada Questões Socioeconômicas, é o nome da mensagem de Viana de Carvalho. Ali, nessa mensagem, ele vai dizer que muitas histórias de pobreza, de exclusão, de sofrimento que a gente tem na nossa sociedade são histórias de prova e não de expiação, em que a lei de causa e efeito fez o seguinte: pegou alguns que eram mais inteligentes e disse: vocês vão conviver com esses que não têm tanta inteligência para desenvolver neles para que todos cresçam. Aí os mais inteligentes, ao invés de desenvolverem os outros, exploraram os outros e criaram um abismo social. Então, eles estão num processo exploratório por uma prova e não por uma expiação. Agora, quem está explorando está enrolado com a lei, porque ele está agindo com a inteligência que tem, produzindo um processo de sofrimento naqueles que não precisariam estar passando por isso. Então, ele cria um abismo social, explora os outros, cria para ele uma história espiritual horrível, espiritualmente para o futuro, e gera naqueles que ele explorou a possibilidade de ódio, desamor, crueldade, obsessão, e aí gera aí gera um ciclo de ódio. É possível gerar um ciclo de ódio a partir daí. Mas essas crianças e esses adultos não estão na condição de exploração, de abuso, por uma condição de, obrigatoriamente, expiação. Pode ser uma condição de prova. Foram colocados no mesmo grupo social para que uns ajudassem os outros, mas eu vi no que era frágil um elemento para eu explorar, para eu retirar, para eu oprimir a meu benefício. E quando eu fiz isso, eu automaticamente me inscrevi na lei de causa e efeito para encontrar a consequência do meu mal. E a vítima, se guardar ódio ou mágoa, se vinculou ao algoz e inicia um processo de perseguição que a gente não sabe quando vai acabar. Não era necessário que acontecesse, mas quando acontece, não era preciso que fosse assim. A única coisa que eu consigo pensar, porque é um tema muito difícil, é como a nossa humanidade precisa de Jesus, como Jesus faz falta, gente. Sabe? E assim, estamos querendo abrir mão de Jesus na nossa sociedade mais uma vez, porque a gente abriu mão a primeira vez quando deturpou a mensagem dele. E nós não podemos mais fazer isso. Nós pagamos um preço muito caro, porque nós deixamos que tudo de pior dentro de nós tome conta só de nós, da nossa família, da sociedade. Tá? E Jesus coloca o mal há de vir, ou seja, as situações difíceis, os desafios hão de vir, mas ai daquele por quem o mal vier. Ele está dizendo, não é preciso que ninguém seja algoz de ninguém. Deus não precisa de justiceiros.
Se alguma coisa precisar acontecer com algum de nós, vai ser um desastre da natureza, uma doença, uma bactéria, o que for. Não precisa ninguém chegar com o seu desequilíbrio e praticar, porque a lei, o que ela faz? Pode surgir uma situação, uma doença que faça com que a pessoa, através daquilo, ou aprenda ou resgate um problema, uma questão mal resolvida de existências passadas. Mas se uma pessoa surge naquela comunidade com gana de fazerem mal, ela vai ser atraída para outras pessoas que vivem na comunidade que tenham compromisso naquela área, que poderiam resgatar de outra maneira, mas já que ela vai fazer o mal, ela se sente atraída. Tem um monte de casa, a pessoa vai, pula a janela daquela casa e apronta lá, porque a energia atrai essa pessoa, é da lei, tá? Então, isso pode acontecer, mas assim, não, a gente fala porque as pessoas perguntam o porquê, mas não interessa o porquê. Não interessa. Quanto mais nós trouxermos Jesus para os nossos corações, para o coração das nossas crianças, das nossas famílias, menos condições todos nós vamos ter de deixar que o mal que cultivamos no passado continue mandando em nós. Nós vamos ter mais ferramentas de dizer não para esses nossos vícios morais e deixar aflorar uma coisa melhor dentro de nós. Essa precisa ser a nossa proposta de vida, principalmente dentro do nosso lar. Muito bem, Jorge, Sâmia. Vamos lá, Divina traz mais uma pergunta para a gente. Em Obreiros da Vida Eterna, Domênico esquece os erros que cometeu na Terra. Vocês poderiam comentar sobre isso, por favor? E aí, gente? Domênico é um padre que está no mundo espiritual, cego inclusive, em função de uma série de equívocos que ele teria cometido durante a existência. Esse é um processo de defesa do ego. Não é só do lado de cá que o ego se defende do mal. Do lado de lá também. Então, muitos espíritos, para não acessarem as suas culpas, fazem um bloqueio na sua memória e impedem acessar as suas histórias para que eles continuem dentro da perspectiva que eles estão. Então, eu não quero ver, eu não quero ouvir, por isso que ele é cego. Não quero, porque eu não quero ter contato com o que aconteceu. Não quero. No livro Memórias de um Suicida, tem um personagem chamado Agedor Penalva, que ele está trancado numa torre há 38 anos. E o mentor vai todo dia lá vê-lo. Quando o mentor chega, ele diz, não quero ver de novo, você vai ter que ver. Você tem que relembrar o que você fez com a sua mãe e com o seu pai. E aí, ele não quer ver, mas ele mostra as coisas que ele fez. Aí ele, meu Deus, eu não aguento isso. Por quê? Porque ele tem que fazer contato com o que fez para que ele consiga se transformar. Domênico está bloqueando a sua memória. Na reunião mediúnica é só o que acontece. O cara chega lá e diz, porque ele me prejudicou, porque ele fez isso para mim, mas ele não lembra do que ele fez. Ele bloqueia todas as possibilidades de acessar alguma coisa que possa, de alguma maneira, justificar algo para ele. Então, esse é um dos recursos que a gente tem no mundo espiritual para se bloquear e não ouvir a nossa própria história, não acessar o que fizemos, criando um papel de vítima para a gente sobreviver no cenário em que a gente se movimenta no mundo espiritual. Ok. Eu pensei que você ia falar da doutrinação. Não, pode falar se quiser. Tudo bem, então. Não, lê o livro, então, né? Direitinho. Gente, vamos deixar o Jorge descansar um pouco também, né? Vamos fazer a nossa prece final. Vamos aproveitar. Também, né? Está no mesmo horário. É verdade. Vamos fazer a nossa prece. Hoje o Jorge, Divina não estava aqui, o Jorge está no Rio de Janeiro, está na casa da Ana Tereza. Nossa, agora que eu vi. É porque ele não quis atrapalhar os colegas de quarto dele.
Meus colegas de quarto estão lá dormindo, eu não quis atrapalhar. Até porque Rubens, a rede do hotel também não ia dar para fazer uma eu live. queria só dar aqui os parabéns para Maria Eugênia, que logo no Oh, início disse: o livro chegou. Maria Eugênia, a Ana Tereza deve estar assistindo também, tá? Então ela já está sabendo também que o livro chegou. Parabéns, viu, pelo livro. É o livro que foi sorteado no programa, na que live legal. na quarta-feira. Legal. Então vamos fazer a prece, pedir para o Jorge fazer para a gente. Aproveitando cada um de vocês, tem muitas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas dá uma olhadinha. Tereza, Hã? a Tereza está aqui, acabou de falar. Ó. Ah, é verdade. Ela não estava, pensei que ela não É estava mais. verdade. É verdade. Tá certo. Então vamos lá, Jorge, faz a prece para nós. Tá bom, vamos orar. Querido Senhor, nós te pedimos por todas as famílias do planeta. Tem misericórdia das nossas crianças, Senhor. E estende o teu amor sobre os lares em desalinho. Facilita com que os mentores espirituais, que possuem a responsabilidade direta pela condução dos destinos de todos aqueles que iniciam suas encarnações em lares conflituados, que esses mentores possam acessar essas crianças, Senhor, para que exista melhores condições espirituais para os seus desenvolvimentos. Ajuda-as para que aqueles que possuem a responsabilidade direta, como sendo seus pais, que eles possam ouvir a voz da consciência e compreenderem a extensão das responsabilidades que lhes pesam sobre os ombros, ao assumirem a responsabilidade da tutela dos espíritos que se encontram sob sua guarda. Protege os pais, as mães, as avós, os avós, as tias, madrinhas, padrinhos, irmãos mais velhos, que tutelam aqueles outros que estão sob sua guarda. Que as luzes da misericórdia de Maria Santíssima possa socorrer a cada choro de criança que enfrenta não simplesmente a fome de comida, mas principalmente a fome de amor, a fome do abandono, da violência, do desamparo, pelas múltiplas sequelas emocionais e pelas feridas que deixam e deixarão no coração de cada uma delas. Nós te pedimos, Senhora nossa, de imensa misericórdia, cuida dos mais frágeis, daqueles que não podem se proteger da violência, daqueles que ainda estão sujeitos àqueles outros que os abandonam. Que as luzes misericordiosas do nosso Cristo planetário possam se mobilizar para que um cântico de paz e de harmonia possa descer sobre os lares da terra, principalmente aqueles aonde o desamor está criando raízes, mutilando vidas,
e promovendo a dor nas almas que muitas vezes caminharão torturados pelas histórias que trazem. Não deixa, Senhor, que ainda exista sobre a face do planeta as histórias de violência dos ventres que deveriam proteger, das mãos que deveriam cuidar, para que todos vivamos em paz. Nós precisamos tanto de paz para sermos felizes. Leva a harmonia, Senhor. Acerena o coração dos pais, mas acerena o coração dos filhos, para que exista cada vez mais a força interior que vem do mundo espiritual, para que estas horas logo passem e consigam ter condição de sobreviver sem os guantes da violência, da agressividade. Que o teu amor derramado sobre a terra traga paz a todos nós, iluminando todos os lares e nos garantindo a certeza de que tu, Senhor, estás a conduzir o planeta da melhor maneira possível. Ajuda-nos a corresponder a isso, evitando tantos compromissos desnecessários daqueles que hoje deveriam proteger. Que as tuas luzes estejam sobre todos nós e o teu amor nos proteja, hoje e sempre. Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez ao alto. Divina, seu boa noite. Boa noite, Jorge, Sâmia, boa noite, queridos irmãos, boa noite, Ana Tereza. Que Jesus possa nos envolver, que a gente possa ter uma semana assim repleta de muita paz, de muito amor. Um abraço a todos vocês. Muito bem. Sâmia, seu boa noite. Boa noite, foi uma alegria estarmos juntos, gratidão ao carinho de todos e que tenhamos uma semana realmente abençoada. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Jorge. Semana que vem eu estarei em Porto Velho e na outra semana já estarei em Curitiba de volta. Então, passa rápido. Vai passar rápido e daqui a pouquinho estou em casa de volta. Tá bom? Um abraço para todos. Que Deus abençoe a todos nós e até uma próxima segunda, se Deus permitir. Gente, fica com Deus, muita paz para todo mundo, esperança sempre. Vamos seguir firmes e fortes, confiantes em que a gente vai vencer, a gente vai superar tudo, tá bom? Fica com Deus, muita paz para todo mundo. E até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. (23h21). Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 23h20.